com o veneno devidamente preparado, e o animal também preparado, onde é feito uma tricotomia no local onde vai ser inoculado, a gente faz então asepsia, feito isso a gente faz a inoculação. O processo de produção envolve 3 inoculações de veneno. No primeiro dia, 14º dia e 21º dia. No 21º dia, a gente colhe uma amostra de sangue para dosar os anticorpos produzidos. Aí, com isto, a gente vai selecionar os cavalos que responderam bem. Normalmente, 80% dos cavalos respondem bem. Os que responderem bem, com 24 dias, nós fazemos sangria de produção. Ou seja, vamos retirar bolsas de sangue com 6 litros de sangue. Vamos colher uma bolsa no 24º dia, uma segunda bolsa no 26º dia e uma terceira bolsa no 28º dia. Ou seja, 3 bolsas de sangue, cada uma delas vai dar, em média, 4 quilos de plasma. O animal depois entra num período de descanso de no mínimo 60 dias. Para quê? Para que ele se refaça de todo o desgaste da imunização, das sangrias, e esteja pronto para voltar a um novo ciclo de imunização. No ano, a gente consegue fazer 4 ciclos de imunizações. Ou seja, eles vão produzir 12 litros de plasma em cada ciclo. 4 ciclos vão dar 48 quilos de plasma que eles vão produzir por ano. Né? Isso num processo bem otimizado. E um cavalo, nessas condições aqui, a gente consegue mantê-lo ativo, produzindo 10, 12 anos em atividade, o que é muito bom. Por que que a gente tem que comprar e manter cavalos bons? Porque você prepara o animal uns 2 anos para começar a produzir. Então a gente compra cavalos que tenham de 4 a 8 anos. Aí ele consegue ficar mais uns 10, 12 anos produzindo plasma aqui. Então, os cavalos que são utilizados, a sua grande maioria é processo de compra por licitação, onde a gente faz um descritivo de como tem que ser esses cavalos. Tem que ter uma idade mínima de 3 anos, uma idade máxima de 8 anos. Eles têm que ter um peso mínimo de 450 quilos e uma altura mínima de 1,50 m. Com isso, nós temos animais devidamente grandes, fortes, preparados para que suporte todo o serviço. Além disso, tem que ser animais dóceis, porque a gente vai manuseá-los com muita frequência, todos os dias, todas as semanas, e o animal dócil facilita o nosso trabalho, facilita o trabalho de todo mundo aqui. A gente sabe que dentro de um rebanho de equinos existem animais que são, digamos assim, mais rápidos, um pouco mais agressivos. Então a gente evita esses animais para que a gente possa trabalhar de uma forma bem tranquila aqui dentro. Lógico, eles não chegam a esse estágio de um dia para o outro. A gente, no primeiro ano, a gente vai trabalhando com eles, vai domesticando devidamente, para que o animal consiga entrar aqui nesse brete e a gente consiga fazer todo o processo de produção, que é a inoculação de veneno, que é a asepsia, que é a colheita de sangue e assim por diante. E esses animais, que é bom que a gente lembrar também, a gente dá uma alimentação adequada, com ração, com aveia, com feno, todo o tratamento com as vacinas necessárias, a parte de manuseio dos cascos, inclusive a parte dentária dos animais. A gente contrata um serviço para que a gente avalie e dê o tratamento adequado da parte de dentição. A dentição é fundamental porque se o animal não come direito, ele não vai ingerir seus alimentos adequadamente e não tendo alimentos adequados não consegue ser um bom produtor de anticorpos.
Então, atualmente o CPPI mantém 75 equinos. Esses equinos eles são separados em 5 tropas, né? E cada tropa é dedicada exclusivamente à produção de um tipo de soro. Atualmente, então, o CPPI produz 2 tipos de soro. O soro antibotrópico, contra o veneno das serpentes da família das jararacas, e o soro antiloxocélico, que é contra o veneno das aranhas do gênero Loxoceles, as aranhas marrons, né? Então, para manter todos esses animais em condições adequadas, principalmente em condições sanitárias e de bem-estar, é preciso toda uma estrutura de manejo e de suporte para a manutenção desses bichos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui no CPPI a gente consome mensalmente 6 toneladas de ração balanceada, exclusiva para esses cavalos, cerca de 1,5 toneladas de aveia em grãos e cerca de 150 quilos de sal mineral, de suplemento mineral para esses animais, né? Além, é claro, de uma suplementação de feno de alfafa. O feno de alfafa aqui tem um papel muito importante na nutrição dos animais, porque é um alimento extremamente proteico. E esses animais eles são dedicados a produzir um tipo de estrutura proteica, que são os anticorpos. Então, para isso, eu preciso fornecer para esses animais a matéria-prima essencial para a produção das proteínas, dos anticorpos, que são os aminoácidos, né? Que é a menor parte ali da proteína. Então, através de uma dieta balanceada, adequada, a gente consegue suprir, atender todas as necessidades fisiológicas desse cavalo. É claro que para um animal que vai produzir um medicamento de uso humano e que vai ser inoculado via endovenosa no ser humano, no paciente acidentado, a gente também tem que manter uma condição sanitária adequada para esses animais, né? Então, periodicamente, esses animais eles são verificados contra determinados tipos de doenças, inclusive zoonoses, e antes do início de cada ciclo produtivo, ou seja, antes do animal receber o imunógeno, ou seja, aquele preparado de solução de veneno mais o adjuvante, esse animal ele passa por um exame clínico. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um animal, para produzir, para fazer parte do plantel de equinos do CPPI, para fazer parte do plantel de animais que vai produzir um medicamento de uso humano, ele tem que atender alguns critérios, como o João já falou, de peso, idade e altura, e principalmente critérios sanitários, né? O animal então tem que estar 100%, tem que estar com a sua capacidade de reação, seu físico, seu bem-estar 100% adequados para que então a gente possa iniciar um novo ciclo produtivo. Aqui é o nosso depósito de alimentos, né? Especialmente dos grãos e do suplemento mineral. Aqui nós temos a nossa ração, trabalhamos com uma ração pelletizada, também uma ração com teor médio de proteína aí de 13% a 14%. Suplemento mineral, que é fornecido nos coxos para os cavalos, né? Então temos aí a suplementação de macro, microminerais, macro e micronutrientes, melhor dizendo, e vitaminas. Aveia em grãos, a aveia ela é fornecida umedecida para esses animais, em alguns casos a gente até faz a aveia brotar para ser, digamos, um filé mignon aí para os cavalos, né? E toda a alimentação ela é realizada em coxos diariamente, nesses coxos aqui, similares a esses coxos aqui. Então, todos os animais, os 75 cavalos, vêm diariamente para essa lanchonete que a gente chama, né? Então, aqui é um momento em que os tratadores e o veterinário pode olhar cavalo por cavalo, ver quem que está precisando de alguma atenção especial, enfim, quem que está apto ali para ser solto no campo, iniciar um processo produtivo, enfim. Aqui é basicamente onde a gente tem um contato mais próximo, e se caso o animal tiver algum tipo de necessidade que impeça ele de receber o veneno, ou se ele tem alguma doença infecciosa, ou se ele está com algum problema clínico, em geral, esse animal ele é separado do restante da tropa, é tratado, e somente após receber a alta desse tratamento é que ele está apto então a voltar a participar do ciclo produtivo. No final do dia, esses animais são trazidos para piquetes mais próximos, e são nesses piquetes que eles recebem o feno de alfafa, né? Então a gente tem um consumo médio mensal de 12 toneladas de alfafa aqui para o CPPI, para esses 75 cavalos. Quando vocês viram lá a produção de veneno,
e o veneno ele vem para cá na forma de solução, certo? Essa é uma solução bem menos concentrada do que o veneno in natura da aranha, né? Eu falei para vocês lá que cerca de 50 vezes esse veneno é diluído, tá? E para fazer o processo de imunização desses cavalos, eu pego então esse veneno diluído que está lá, que vem para cá a 1 miligrama por ml, e adiciono ao veneno dessas 3 espécies de aranhas que são misturadas, o adjuvante. O adjuvante que nós trabalhamos aqui é o adjuvante de Freud, tá? Então, qual que é o objetivo de você misturar o adjuvante com essa solução proteica, com esse veneno? Basicamente o seguinte, formar uma micela. O que é uma micela? É uma esfera em que no exterior dela vão estar contidas as moléculas de óleo, e dentro dessa esfera vão estar contidas as proteínas, as toxinas do veneno que nós estamos trabalhando, seja ele de aranha ou seja ele das serpentes da família das jararacas. Então a gente inocula isso no organismo do cavalo, tá? E o que acontece quando esse imunógeno adentra o organismo do cavalo? Ele vai sendo degradado de uma maneira muito gradativa, tá? Então as células apresentadoras de antígeno vão começar a identificar esses agentes externos e vão começar a sinalizar para a destruição dessas micelas, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer é a retirada, degradação daquelas moléculas de óleo que estão no exterior. Com isso, formam-se aberturas nessa esfera. Por estas aberturas é que os antígenos, no caso de interesse, as toxinas do veneno de aranha ou do veneno das serpentes, vão sendo liberadas no organismo. Então, como são aberturas muito pequenininhas, esse veneno ele vai sendo liberado. Esse veneno que já está diluído, né, sempre bom lembrar, ele vai sendo então liberado gradativamente no organismo do animal. E isso tem 3 objetivos, melhor dizendo. O primeiro objetivo, então, é, obviamente, o bem-estar do animal. A gente, então, não identifica, não reproduz nesses animais os sinais clínicos que nós observamos, por exemplo, no acidente loxocélico, no acidente botrópico, tá? Essa é a primeira questão, de bem-estar. A segunda questão é o aumento da produção de anticorpos. Então, a gente quer que esse animal, que para nós aqui funciona, entre aspas, como um bioreator, tenha uma produção muito grande de anticorpos. Então, se eu for liberando gradativamente esse anticorpo, eu dou condições ao organismo se concentrar em produzir mais anticorpos frente a menos toxinas. Então, é uma maior concentração de anticorpos que vai ser produzida naquele dado momento. E também pelo fato dessa micela ser degradada de maneira parcimoniosa, eu faço com que a produção de anticorpos, além de ser alta, seja longa. Então, tudo que nós fazemos aqui tem 2 objetivos no final das contas. Primeiro, o bem-estar dos animais e segundo, um rendimento produtivo, um rendimento de anticorpos desses animais, tá? Vamos ali para o laboratório, Renato? Então, o que acontece? Depois que esses animais são imunizados, então o João falou lá que há 3 etapas de imunização, 3 inoculações, né? A primeira, que a gente considera dia 0 ou dia 1, no 14º dia e no 21º dia. No 21º dia, o animal, a gente colhe uma amostrinha de sangue desse animal, envia para o controle de qualidade biológico, e lá vai ser atestado se esse animal foi um bom produtor de anticorpos ou não, tá? Se esse animal, dado o laudo, for constatado que é um bom produtor, que ele superou a linha de corte que nós temos estabelecida aqui, ele automaticamente está escalado para a sangria de produção. Sangria de produção nada mais é do que uma colheita de sangue em grandes volumes, certo? Então o animal ele vai ser contido no brete, vai ter travas na frente, travas atrás, vai estar com cabresto.
é feita a tricotomia da região da fossa da jugular, é feita toda a asepsia da área da base da crina até o peito. A gente costuma dizer que essa asepsia é similar à que é realizada em processos cirúrgicos, portanto, é para evitar justamente a contaminação do produto, né? Esse é um produto extremamente valioso do ponto de vista socioeconômico, então a gente não pode se dar ao luxo de perder uma bolsa sequer por conta da contaminação, tá? Aqui no CPPI é o único laboratório em que o processo de colheita de sangue se dá com anestesia local da fossa do jugular. Então, vou mostrar aqui para vocês. A sangria, ela é feita com este modelo de bolsa aqui, é uma bolsa tripla. Então, o animal devidamente anestesiado localmente, ele é puncionado, tá? Com esta agulha aqui. Para a gente colher o volume desta bolsa aqui, de aproximadamente 6.000 ml, o animal fica parado no brete ali cerca de 10 a 15 minutos. Então é muito rápido, tá? Muito rápido. Após a colheita do sangue, o animal vai para o campo, vai se alimentar, enfim, vive sua vida normal como tem que ser. É similar ao que acontece com o ser humano quando vai doar sangue. E o plasma, que é o nosso produto de interesse, que é onde vão conter os anticorpos específicos frente, seja ao veneno das aranhas, ou seja, ao veneno das serpentes da família de Jararax, vai estar aqui em cima. Então, cada quilo de plasma contido numa bolsa, ela, depois do processamento industrial, rende em média de 15 a 17 frascos ampola de soro. Tá? 15 a 17 frascos ampola de soro, eles correspondem ao tratamento de um paciente classificado como moderado a grave. Então, se uma bolsa que contém 4 kg de plasma é processada, a gente pode afirmar que uma bolsinha como essa tem a capacidade de salvar a vida de pelo menos 4 pessoas. Tá? Então, essa é a importância desses animais aqui. Levando em consideração que os animais, eles trabalham aí no mínimo 10 anos durante todo esse processo produtivo, então, e a cada ano eles então têm a capacidade de salvar a vida de 50 pessoas, no final desses 10 anos de produção, a gente vai ter 500 pessoas salvas por cada animal. Tá? Isso é magnífico do ponto de vista de saúde pública, né? Da importância desses cavalos para a rede pública de saúde, enfim, para o tratamento dos acidentes com animais peçonhentos.